Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez estamos aqui para ministrar a aula de número 3, que tem como título Jesus, o discípulo e a lei. Como objetivo principal da nossa lição, nós vamos mostrar que Jesus cumpriu toda a lei, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito e conceituar a justiça do reino de Deus. Vamos iniciar agora a nossa lição. Nós começamos hoje a estudar a segunda parte do Sermão do Monte. Segundo D.A. Carson, os 16 primeiros versículos de Mateus 5 introduzem ou antecipam todos os temas tratados entre os capítulos 5 e 7 desse Evangelho. Entraremos agora no que o teólogo chamou de o corpo do Sermão do Monte. Falaremos sobre a lei mosaica e a lei de Cristo. Precisamos entender que tudo que Deus faz é perfeito e tem propósito. Nada é um mero acaso. E a lei mosaica tinha um propósito. Qual seria? Isso mesmo, apontar o pecado, porque sem lei não haveria o pecado. A lei veio não para salvar, mas para apontar que eu sou pecador e totalmente dependente de Cristo. Leamos em Romanos 7, versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. A lei veio para apontar o pecado e direcionar o ser humano no caminho que Deus trilhou para a humanidade até a chegada de Cristo. Precisamos entender que o nosso Deus, ele nunca é pego de surpresa. Ele é onisciente, então ele sabe de tudo que vai acontecer antes que aconteça. Então, ele já sabia que essa lei era transitória. Por quê? Porque haveria um Cristo, um sacrifício perfeito no futuro. E essa lei era apenas para dar sequência no projeto que Deus tinha para salvar a humanidade. Vamos entrar na lição propriamente dita. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito. E, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e dos fariseus, como está escrito em Mateus 5:20. Irmãos, essa relação entre o Senhor Jesus e a lei, que o comentarista menciona, está relacionado com o Senhor Jesus via e se posicionava em relação a ela. Entendemos que hoje, na nova aliança, não estamos mais debaixo da ordenança da lei de Moisés, mas sim sob a lei de Cristo. Tópico 1. Jesus cumpriu toda a lei. Subtópico 1. Um compromisso com o passado. Quando o nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão "não pensem" revela exatamente isso. Segundo John Wesley, o Senhor Jesus ele foi chamado de introdutor de uma nova religião, pelo fato de ele usar expressões e palavras que não eram comuns entre os judeus. Mas essa classificação por parte dos judeus estava equivocada. O Senhor Jesus se posicionou em defesa da lei de Moisés e dos profetas, no sentido de afirmar que ele não viria se opor a elas, mas cumprir o que estava determinado em suas páginas. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousará ser um revolucionário portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom
se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. O legado que nós recebemos aqui tem que ser aproveitado. Aqui o comentarista defende o valor das tradições, mas é importante lembrarmos que nem todas as tradições são benéficas. O Senhor Jesus repreendeu os fariseus por considerarem sua tradição mais importante que a palavra de Deus. Leamos em Marcos capítulo 7, versículo do 9 ao 13. Disse ainda: vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honra seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou a sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Subtópico 2. Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Irmãos, segundo o teólogo Champlin, a forma diferente que o Senhor Jesus usava para transmitir a sua mensagem, a autoridade que emanava da sua pessoa e a sua superioridade em relação aos escribas e rabinos, tanto em conhecimento quanto na forma de apresentar esse conhecimento, fez com que pensasse que ele estabeleceria outra religião através de uma revolução. Mas esse sentimento das pessoas se mostrou equivocado, pois nosso mestre ele veio tão somente defender e cumprir toda a lei moral. Voltemos à lição. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça, conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Meus irmãos, na realidade, o ensino do Senhor Jesus mostrou que os requisitos para que alguém possa entrar no reino de Deus são mais elevados do que apenas cumprir exteriormente os mandamentos da lei de Moisés. Eles nos mostram que nossos atos precisam ser justos porque devem nascer de um coração cheio de justiça. E a única justiça válida é aquela que o nosso Deus defende. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Conforme citado, os religiosos da época acabaram estabelecendo a sua própria doutrina, baseada no pensamento humano e nas tradições. O Senhor Jesus foi muito enfático ao combater essas doutrinas. Leamos em Mateus 15, do versículo 1 ao 3 e 6 até 9. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostra que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada, nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista, no Salmo 1, versículo 2 e 3, e no Salmo 119, versículo 1 e o versículo 97. Aqui o comentarista, aqui o comentarista defende que a revelação divina não se dá de forma completa, de uma só vez, mas essa revelação se dá de forma progressiva, ou seja,
A verdade de Deus vai sendo revelada aos poucos, de acordo com aquilo que os ouvintes podem receber naquele momento. Inclusive, até o próprio Senhor Jesus mencionou algo nesse sentido, quando estava com seus discípulos. Leiamos João, capítulo 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então essa revelação ela vem gradativa, porque é de acordo com a nossa maturidade espiritual que nós somos preparados a entender e a ouvir as coisas mais profundas que o Senhor tem para nos revelar. Subtópico 3. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego plerô, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Mateus 5, 21 e 22. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. Mais uma vez, o comentarista defende a sua posição de que o Senhor Jesus aperfeiçoou a lei de Moisés. É importante nós lembrarmos que, como servos de Cristo, não estamos debaixo da ordenança da lei de Moisés, mas sim obedecemos à lei do reino de Deus, que são mais exigentes do que a lei de Moisés. Isso nos mostra que não seguimos a uma lei de Moisés melhorada, mas sim as leis do reino de Deus. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade de pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio de Decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. A lei de Moisés e os escritos dos profetas apontam para a vinda de Cristo, para salvar a humanidade dos seus pecados. Quando Cristo veio, aquilo que era apenas uma sombra tornou-se realidade. Leiamos em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 1. A lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Então havia uma necessidade de um sacrifício perfeito, um sacrifício que seria feito uma única vez e que iria nos redimir com Deus, que iria nos trazer a graça, que iria nos trazer a herança da vida eterna. Sinopse 1. Jesus apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-la. Tópico 2. A letra da lei, a verdade do Espírito. Subtópico 1. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos 7, de 7 a 25. Meus irmãos, a lei de Moisés representa uma série de ordenanças que os israelitas eram obrigados a obedecer. Para aqueles que a transgrediam, restaria apenas a condenação e a morte. Na lei, uma pessoa poderia ser morta por apedrejamento apenas baseado no testemunho de duas pessoas. Leiamos em Deuteronômio 17, versículos 6 e 7. Por boca de duas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim, tirarás o mal do meio de ti. Dessas verdades bíblicas, meus irmãos, podemos compreender que a lei de Moisés representava a revelação do pecado que está no coração do homem
e que conduz à condenação e à morte. A lei ela veio simplesmente para manter a ordem até que Jesus viesse aparecer no cenário cristão, no cenário de Israel. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Meus irmãos, ele seria levado à morte porque é impossível para um homem obedecer completamente a todos os requisitos da lei de Moisés. Não porque a lei é injusta, e sim porque o problema está em cada um de nós, por causa da fraqueza moral provocada pelo pecado original, lá no início, desde Adão. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como paidagogos do grego, isto é, um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Meus irmãos, essa impossibilidade da salvação através do mérito próprio humano nos mostra que precisamos de um outro meio para alcançarmos a salvação, o que nos aponta Cristo como a solução para esse problema. Então, antes mesmo de Deus falar haja luz, ele já sabia que ele diria haja cruz para o filho dele. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Os profetas no Antigo Testamento eram usados por Deus para exortar o povo em obediência, a que se arrependesse e voltasse a servir a Deus. Não havia relação direta com Cristo nessa questão, mas apontava para a longanimidade e misericórdia do Todo-Poderoso, que oferecia oportunidade de restauração para o povo caído. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em sistema de normas frias e sem vidas, porque seu distanciamento de Deus, os religiosos da época do Senhor Jesus haviam desenvolvido todo um sistema doutrinário próprio, totalmente afastados da verdade da lei de Moisés, conforme tratamos há pouco. Esse sistema era baseado nas tradições e em pensamentos humanos e não nos mandamentos de Deus, do Deus de Israel. Subtópico 2. A perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei representava sua completude por meio de uma tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. A judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis individuais e sociais. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento em Gálatas 2, versículo 16. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema da lei mosaica, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus, uma nova aliança para que conceda justificação e paz ao salvo. Subtópico 3. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, sombras e símbolos e profecias. A causa dessa realidade é a morte substitutiva de Jesus, e por isso, hoje, os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte, ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito, de palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração.
O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Meus irmãos, essa questão de Cristo ter cumprido toda a lei de Moisés o possibilitou ser considerado justo diante dessa mesma lei. E ele, sendo justo, decidiu se oferecer em sacrifício em nosso lugar, para que possamos alcançar a salvação. Esse ato sacrificial retirou todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador debaixo da maldição da lei e os transferiu para outro sistema de vida, que é regido pelas leis do reino de Deus. Por esse motivo é que o comentarista afirmou que Cristo aboliu o sistema de lei mosaico. Subtópico 4. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei nesse sentido. Cabe perguntar, a propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Conforme já tratamos durante essa lição, apenas o aspecto moral da lei permanece para nós, mas de uma forma ampliada. De todos os mandamentos morais, apenas a observância do sábado é que foi completamente abolida. Todos os outros mandamentos são presentes na lei de Cristo, mas de forma ampliada, conforme já citamos. Portanto, é Jesus Cristo que impacta, aperfeiçoa e, por meio do Espírito Santo, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Lembrando que esse impacto é causado pela palavra de Deus, vivificada pelo Espírito Santo. Sinopse 2. A letra da lei diz respeito ao antigo concerto. A verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo, que grava a vontade de Deus no coração. Tópico 3. A justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, 18 e 19. Mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim, como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. A obediência aos mandamentos de Cristo é pré-requisito para que alguém possa alcançar a salvação. Subtópico 2. A justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem. O fariseu que, por meio da sua justiça própria, achava-se melhor do que o publicano. O sacerdote e o levita que, firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do seu próximo. Irmãos, essa dobradinha lei e obra é um grande convite ao legalismo, ou seja, a obedecer por obedecer e não por amor a Cristo. Esse legalismo gerou pessoas arrogantes e confiantes em si mesmas, que se consideravam superiores às outras pessoas, menos religiosas. Leamos em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam a outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros e ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim entrar no reino de Deus. A justiça que agrada a Deus vem de um coração quebrantado e humilde, que busca incessantemente amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Sinopse 3. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Conclusão. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhante ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecido pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa ter abençoado essa lição, que os irmãos possam ter entendido que a lei, ela teve sua relevância no passado, porque foi ela que conduziu até Cristo, e que após, o ministério de Cristo, essa lei ela foi aperfeiçoada de uma forma aonde a humanidade de Cristo foi embutida nessa lei para que nós, que temos o fruto do Espírito, possamos dividir esse amor com o próximo, fazer com que o Evangelho de Cristo possa crescer a cada dia, porque através dos nossos corações quebrantados, através da nossa correção, do nosso testemunho de vida, outras almas se converterão a Cristo, e o reino ficará de acordo com o que o Senhor deseja que nós façamos. Então, que possamos trazer para nossas vidas espirituais essa lei de Cristo, essa lei do reino de Deus, colocadas em nossos corações, para que possamos viver uma vida plena e feliz, e no final recebermos a coroa da vida eterna. Que Deus abençoe e te guarde.